Então, chamo imediatamente o doutor Diogo Lorena, por favor, que vai fazer as duas palestras numa só. Vocês vão ganhar duas palestras numa pessoa só agora. Diogo Lorena é licenciado em Engenharia de Materiais e mestre em Ciência, e mestre em Engenharia e Gestão Industrial pela Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade Nova de Lisboa. Desde maio de 2015, é gestor do movimento Zero Desperdício, tendo seu trabalho incidido principalmente sobre a reorganização operacional do programa. Acumula 10 anos de experiência como dirigente associativo. Por favor, eu já vou apresentar a próxima palestra também, se me permite, a palestrante, doutor Diogo, e depois elas virão em seguida. Próxima é a doutora Adriana Brondani, da palestra seguinte, diretora executiva do Conselho de Informações sobre Biotecnologia, professora colaboradora do MBA em Agronegócio da USP e do Programa de Especialização em Nutrologia da ABRAM. Mestre e doutora em Bioquímica e Biologia Molecular pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e atua como professora de graduação e mestrado em Biologia Molecular da Universidade Luterana do Brasil. E o terceiro, que é o doutor Gil, ele já está aí, o doutor Gil? Está chegando, bem-vindo. E, enfim, professor em curso de pós-graduação do MBA e da Escola Superior de Propaganda e Marketing, ocupa várias posições como conferencistas e colunista da revista Você, da Band News e outra. Estudou Radical Innovation and Social Data no Massachusetts Institute of Technologies. Muito bem. Dr. Diogo, por favor. Antes de mais, obrigado por me terem aqui hoje, pelo convite. Tenho uma grande vantagem em relação aos outros palestrantes. Não tenho o português melódico da América do Sul. Sei que, por vezes, é um pouco complicado compreender o meu português, especialmente macarrónico continental, já que, mesmo em Portugal, por vezes, acelera uma velocidade tal que há uma certa dificuldade em compreender. Se sentirem que estou a falar demasiado depressa, estou a enrolar um pouco a língua, por favor, sinalizem, levantem as mãos, façam sinais e eu paro, pergunto. Se houver algum problema com algum termo que seja diferente, digam-me e iremos certamente encontrar um ponto de encontro na nossa linguagem comum. Como sabem, venho-vos falar de desperdício alimentar. Eu faço parte do Zero Desperdício. É uma associação que se dedica ao desperdício em geral, mas que se foca em desperdício alimentar. Nós temos trabalhado especialmente em recuperação do desperdício alimentar para consumo humano. É o nosso principal foco. Mas, como sabem, quando se trata de recuperação de desperdício, há uma hierarquia de prioridades para recuperar o desperdício. Deve-se começar por reduzir o desperdício na fonte. De seguida, quando não se pode reduzir o desperdício, tentar recuperá-lo para consumo humano, de maneira a tentar, quando nós produzimos alimentos para consumo humano, por isso, quando os recuperamos para consumo humano, conseguimos manter esse valor acrescentado que lhes demos no processo produtivo. Quando não é possível recuperar para consumo humano, devemos então tentar usar os alimentos para consumo animal, dessa maneira conseguindo manter ao mesmo valor que introduzimos na cadeia. Se não conseguimos, então, tentar dar-lhes uma transformação, fins industriais, não sendo possível fazer a reciclagem, digestão anaeróbica, não sendo possível a recuperação energética e, em último caso, possível imaginário o aterro, sendo que esta é a pior solução possível imaginária, porque estamos não só a não tirar valor do alimento, como a ocupar o solo com um fim terrível, que é pôr lá qualquer coisa dentro, usá-lo como depósito. Eu vou começar por falar na recuperação do consumo humano, porque foi por aí que a nossa associação começou. Hoje em dia, nós o que estamos a tentar fazer é agir em toda esta hierarquia de recuperação. Como viram no programa, a doutora Paula Policarpo, que é neste momento a nossa presidente, não está. E por isso eu, daqui a pouco, depois de vos dar um pequeno contexto, vou passar um vídeo que tem o testemunho da doutora Paula Policarpo e das outras pessoas que iniciaram a associação. Eu comecei a trabalhar com a associação em 2015, mas o trabalho da associação precede a sua criação, começa em 2008, no pico da crise em Portugal, da crise económica,
E este vídeo tem não só o testemunho da doutora Paula Policarpo, mas também do nosso primeiro presidente, o comandante António Costa Pereira, na altura subdiretora da ASAI, que é a Autoridade Alimentar Portuguesa, que tornou possível esse trabalho e permite fazer a história de como chegámos aqui. Mas para fazer um pequeno contexto, eu não recebi o memo de que não era suposto entrarmos em números, por isso lamento, temos aqui alguns, mas vamos a isso. Ignorem um bocadinho de cima, os de cima são poucos interessantes, são os números do desperdício alimentar da Europa, os 88 milhões por ano, os 173 quilos por pessoa, os 143 bilhões de euros que é suposto. Porquê é que eu digo para ignorarem estes números? Comparam com os do Brasil, eu vi por alto o que é que seriam os do Brasil e sei que são à volta de 40 milhões de toneladas por ano. Porquê é que eu digo para ignorarem estes números? Isto são umas estimativas de um programa financiado pela União Europeia, que é o programa Fusions. São os melhores números que existem disponíveis e se vocês forem ler esse programa, como é que os números são obtidos, vou-vos explicar como são obtidos. Eles pegam nos números disponíveis, que são mais ou menos da Alemanha, da Dinamarca e pouco mais, e dizem, só existem para estes países. Então vamos assumir que é igual para todos, dividimos pelo número de pessoas que existem na Europa e pronto. Agora, acham que o desperdício é igual em Portugal, em Itália e na Dinamarca e na Alemanha? Não faz sentido nenhum. Estes países têm uma relação com o desperdício completamente diferente. E não é aquela que nós imaginamos. Só para vos dar um exemplo, isto não é desperdício alimentar, mas nós achamos, por exemplo, que de certeza que a Escandinávia tem os mais avançados métodos de tratamento de resíduos que existem à face da Terra. Sabem quando é que a Escandinávia começou a reciclar? Um programa de reciclagem de plásticos, por exemplo? O ano passado. Até o ano passado, todo o lixo na Dinamarca, na Escandinávia, peço desculpa, na Dinamarca, era para queima. Para queima, para incineração. Porque considerava-se que, pronto, está frio, é preciso aquecer as pessoas, vamos queimar tudo, temos uma central térmica gigante, isto é preciso alimentar a máquina e vamos nem sequer pensar em reciclar porque isso vai sair caro e é preciso alimentar a máquina. E agora criou-se, com a consciência ecológica que nasceu nas pessoas, é que se está a investir nesse. E agora que estão a fazer esse investimento, estão a fazer um trabalho espetacular. Temos a dizer, eles são nossos parceiros em vários programas e fazem um trabalho espetacular. Mas é uma consciência recente. Por isso nós não podemos de maneira nenhuma assumir que o que acontece na Alemanha, o que acontece na Dinamarca, o que acontece na Itália e o que acontece em Portugal é a mesma coisa. No continente europeu, as realidades são extremamente diferentes de país para país, como muitos de vocês que já visitaram esses países perceberam rapidamente. Por isso, olhem para estes números sobre o desperdício alimentar na Europa como os melhores indicadores que existem, mas como indicadores muito, muito dúbios. São para ver com muito cuidado. Mas o que sabemos é que, ao contrário do que se parece acontecer noutras partes do globo, na Europa e também, aparentemente, nos Estados Unidos, ou na América do Norte, a maior parte do desperdício alimentar concentra-se, como podem ver naquele círculo vermelho, no fim da cadeia de abastecimento. Não sei se os dados que existem para o resto do mundo é verdade, mas correspondem à verdade, mas o que parece indicar é que no resto do mundo se concentra mais na parte inicial da cadeia. Aqui não. Aqui concentra-se muito na distribuição. Eu acho que no Brasil vocês não usam o termo retalho, acho que usam o termo varejo para a distribuição. Mas concentra-se muito no varejo, concentra-se muito nos supermercados, concentra-se muito no consumo doméstico. Aí é que se encontra o grosso do desperdício. E nós, na nossa sociedade de consumo, passámos cegamente por isto. E passámos cegamente por isto até acontecer uma crise, em 2008. Eu pensei em várias maneiras de tentar explicar o que é esta crise. Toda a gente sabe que aconteceu a crise, é fácil dizer que aconteceu uma crise. Por muitos indicadores, pomos muitos números e as pessoas depois não olham para nenhum e não dá leitura nenhuma. Eu pensei qual é que era o número que nos pudesse explicar, de facto, o que é que foi a crise em Portugal. E acho que é este o número. Isto é o número da imigração em Portugal. E se vocês virem o último pico, que é o pico que começa ali a subir em 2008 e vai até 2011, e se forem ver onde é que ele é igualado, veem que ele é igualado em 69.
Não sei se estão familiarizados com a história de Portugal, mas 69 era uma altura em que nós tínhamos uma ditadura, em que o país era extremamente pobre, em que o nível de educação era muito baixo e em que havia uma guerra colonial e que as pessoas fugiam, os homens fugiam da guerra para a França. Por isso, em 2008, nós fugimos da crise como fugimos da guerra. E mesmo com esta fuga maciça do país, mesmo com esta fuga maciça, tivemos as maiores taxas de desemprego no país que tínhamos há muito, muito tempo. Se é que alguma vez tivemos taxas de desemprego tão altas, mesmo com esta fuga gigantesca. E para terem mais uma noção, acima daquela linha que estão ali a ver, nós estamos a perder 1% da população por ano. Nós temos, Portugal é um país de 10 milhões de pessoas, é um país pequeno, comparado com a realidade brasileira. Por isso, quando estamos a perder 100 mil pessoas, estamos a perder 1% da nossa população por ano. Isto foi a nossa crise. Não foi só mais uma crise, foi a crise. Já tínhamos tido outras, mas isto foi a crise. E foi uma crise que veio depois de um período desde a nossa entrada na União Europeia, da entrada do euro, que eu nasci em 81, eu nunca soube o que era uma crise na minha vida até esta altura. Isto era só abundância, não houve nada disto. Nunca me passou pela cabeça sequer que... Não só não houve, como não podia acontecer. Não fazia parte da minha realidade. O que acontece nesta altura, e esta realidade vai ser descrita no vídeo, como eu não a posso descrever porque não fui eu que fiz esse trabalho. O que aconteceu nessa altura é que um conjunto de vários cidadãos acordaram nesta altura para esta realidade. Há muita gente no desemprego nesta altura, muita gente que está no desemprego prolongadamente. Em Portugal nós temos um subsídio de desemprego que não é contributivo, é um apoio contributivo, ou seja, enquanto nós estamos a trabalhar descontamos para ter um subsídio de desemprego, e esse subsídio de desemprego dura cerca de, não sei ao tempo, mas é qualquer coisa como 2 anos. A partir do momento em que estamos desempregados, pode durar menos se estivermos empregados durante menos tempo, mas depende do período de tempo. Mas houve muita gente que ficou desempregado sem esse subsídio de desemprego porque não tinham contratos fixos, porque não estava num emprego legal, porque perdeu ao fim desse tempo esse subsídio de desemprego. Houve muita gente nessas situações precárias que não tinham apoio porque o subsídio de desemprego, porque os 2 membros do casal perderam o emprego e não chegava para alimentar a família. Houve muitas famílias que o único apoio que tinham era a pensão dos avós, que estavam reformados. Então havia muita gente que ficou sem, que a rede social existente, que até ali tinha sido bastante sólida, deixou de conseguir dar apoio. E olhámos pela primeira vez para aquelas 324 mil toneladas que existiam naquele setor final da distribuição, da cadeia de consumo, da cadeia de distribuição. Naquele setor final havia 324 mil toneladas de comida que estavam para o lixo. O que é que se passava ali? Porque é que aquela comida ia para o lixo? E numa estimativa ainda sem dados, feita por alto, houve um conjunto de cidadãos que chegaram à conclusão que eram nos restaurantes e nas cantinas que eram 50 mil refeições todos os dias a ir para o lixo. E havia pessoas a passar fome. E, no entanto, quando tentaram que essas refeições fossem doadas, a resposta que tiveram é que era proibido. E era proibido porquê? A primeira resposta é que era proibido por causa da ASAI, que é a nossa Anvisa. Era proibido por causa de uma norma europeia. É sempre mais fácil quando a norma está longe. Não sei se têm noção de quanto é que isto é em termos de quantidades. Às vezes as toneladas são difíceis de ver, mas isto são cerca de 15 mil caminhões de lixo a andar todos os anos na rua. Às vezes é mais fácil imaginar em caminhões de lixo do que noutra coisa qualquer. E então, quando estes cidadãos começaram a tentar que isto fosse doado e andar de um lado para o outro, lá se debateram com estas normas. Não vale a pena estarem a pensar coisa que era, mas realmente tudo indicava que realmente eram normativos europeus, que a culpa é sempre da Europa quando chegam a estas normas. Mas o nosso primeiro presidente, que era o comandante António Costa Pereira, começou a recolher assinaturas.
é um homem cheio de boa vontade e achou que isto se resolvia chegando aos poderes públicos. Recolheu 70 mil assinaturas numa petição pública, queria que a Assembleia da República mudasse a interpretação da lei. Foi à televisão pública falar disto, falou com políticos, todos eles diziam, não, isto não é nada connosco. Um chuta para um lado, um chuta para o outro. Tudo é complicado quando estamos do lado da política. O que é que aconteceu? Um dia, e esta história eu não tenho bem a certeza se seja verdade, mas é muito boa, por isso eu vou contá-la na mesma. Um dia ele tenta falar várias vezes com a ASAI, não consegue, e um dia pega no telefone e decide que, porque barra na secretaria sempre, é sempre na administrativa, nunca deixa passar mais além, e um dia pega no telefone e em vez de dizer olá, quero falar com alguém, diz hello, can I speak with someone? E imediatamente passa o telefone. Passa o telefone e chega à subdiretora da ASAI. E disse, porquê é que isto é proibido? Ele pergunta, mas porquê é que isto é proibido? Ridículo. E ela diz do outro lado, proibido. Isto não é nada proibido, não percebo nada do que é que está a falar. E como é uma pessoa fantástica, começámos a trabalhar com ela para ver, afinal, porque é que toda a gente achava que isto era proibido e não era. E vamos então ver de seguida. O telefone tocava, resolvi atender o telefone e quem era? O comandante António, que precisava muito saber porquê. Porque é que era proibida em Portugal a doação dos alimentos? Se era possível ser recebido, tinha uma petição que estava a fazer ao Presidente da República para que essa lei fosse mudada. No fundo, não inventámos a roda, é aproveitar aquilo que já existe, não desperdiçar os meios já existentes em cada local. Existem os alimentos, existem as pessoas que precisam desses alimentos, é juntar as duas coisas, quer dizer, existem as IPSS que podem fazer essa recolha, essa distribuição, que já fazem no seu dia-a-dia, porque não juntar estas coisas? Uma coisa tão simples, uma ideia tão envolvente, só pode ser capaz de funcionar. Surgiu-me quando me foi pedida ajuda para uma instituição de solidariedade, que é o ATL da Galiza, e eu comecei a tentar cranear de que forma é que podia ajudar, sem ser o tradicional de dar dinheiro, comida ou roupas. E lembrei-me de todas as refeições que sobram, muitas vezes que não saem da cozinha em perfeitas condições, e nesse sentido fui falar com o diretor de uma empresa de catering, que fornece um refeitório de uma grande empresa, e que me confirmou que só naquela empresa, diariamente, mais de 100 refeições eram jogadas ao lixo. Sobravam, em condições, mas que a lei obrigava a que se deitasse ao lixo. Isso não fazia sentido para mim. Eu confirmei essa situação com restaurantes, com outras empresas de catering, e numa primeira fase de alerta escrevi ao Presidente da República, ao Governo, aos Estados da Nação, à Comunicação Social. Como as respostas foram inconsequentes, fiz uma petição online, a petição chama-se Desperdício Alimentar. Começaram a chegar resultados, estava tudo satisfeito, ok. Agora temos que levar este projeto ao país. Temos que mostrar à sociedade civil que isto tem que fazer parte do ADN de cada um de nós, esta questão do desperdício, não só alimentar, obviamente que é o mais importante, mas toda esta noção do desperdício. Isto foi tudo um projeto, como devem imaginar, que levou imenso tempo a implementar, a testar. Sempre tivemos muito cuidado em não dar um passo maior do que a perna, fazer um projeto piloto primeiro, começar em poucas juntas de freguesia, neste caso de Lisboa, e depois replicar e começar com 3 ou 4 câmaras municipais. O primeiro município a aceitar foi Loures e a primeira junta de freguesia em Lisboa foi Campo Lido. Para testarmos o modelo, tínhamos poucos doadores, tínhamos só Jerónimo Martins, depois alargámos alguns hotéis e restaurantes, para perceber se funcionava o modelo, e percebemos, e assim começámos. Cerca de 1 milhão de toneladas de alimentos que podiam ser consumidos são desperdiçados por ano em Portugal. E é escandaloso porque, por várias razões, é evidente que num contexto de crise a primeira questão que se levanta é mesmo a ética. Enquanto nós estamos a deitar alimentos fora, há famílias que não têm o que comer. As sobras não são restos. As sobras são alimentos que não foram consumidos e que estão perfeitamente em condições de ser doados, desde que, obviamente, tenham mantido todos os requisitos de higiene. Em termos de não aproveitar estas sobras, apenas posso dizer que é de facto um prejuízo grande para a sociedade. Quase metade da comida produzida diariamente vai para o lixo, e essa metade de comida que vai para o lixo estava para alimentar 3 mil milhões de pessoas, sendo que nós somos 7 mil milhões. Ou seja, diariamente, metade do mundo podia comer com aquilo que nós deitamos para o lixo.
sabemos onde é que os problemas estão, sabíamos também que as carências alimentares eram muitas e estavam em crescendo. O Banco Alimentar e aquilo que o Banco Alimentar dava às famílias neste momento já não era suficiente, o que levou a Câmara Municipal, inclusive, a delinear outras estratégias. 2 bairros sociais onde infelizmente temos muitas situações de grande carência económica e mesmo alimentar. A Quinta da Bela Flor e o bairro Liberdade. São destes 2 bairros que vêm 99% dos beneficiários do nosso programa Zero Desperdício na Junta de Freguesia. Identificar as famílias carenciadas. É esse o papel de uma junta de freguesia, entre muitas outras coisas que têm que fazer. A partir do momento em que saibam que tenham feito esse levantamento, nós então podemos ativar os doadores que tivermos na zona. Definimos os nossos procedimentos. Depois aquilo que tivemos que fazer foi, a seguir, motivar a equipa de comidas e bebidas. O pessoal da cozinha, do restaurante, da copa, da pastelaria, para que estivessem atentos aos alimentos que poderiam diariamente ser disponibilizados. Foram todos eles formados em exercício para aquilo que iam fazer, portanto, todas as práticas e as boas práticas de higiene e segurança alimentar. Fazemos as recolhas 2 vezes por dia, fins de semana, feriados, dia de Natal, Ano Novo. Somos um hotel que não para, a nossa operação não para, estamos abertos 24/24 horas e, portanto, doamos a comida todos os dias. Nós temos uma carrinha, portanto pagamos a carrinha, a gasolina e a manutenção, temos um motorista e um auxiliar desse motorista que todos os dias, das 8 da manhã até por volta das 11 da manhã, passam pelos vários doadores a fazer as recolhas. A partir daí temos uma técnica de higiene e segurança alimentar, faz a divisão dos alimentos que nós obtivemos pelos vários lotes, pelas várias famílias e agregados familiares que se dirigirão à junta ao longo da tarde para receber esses alimentos. Cada agregado familiar preenche uma ficha e nós temos o cuidado de, se tiverem qualquer tipo de restrição alimentar, não dar alimentos que possam colidir com essas restrições. Portanto, nós tentamos ir ao pormenor neste tipo de apoio que damos. Identificámos as instituições, neste momento estão connosco 6 instituições particulares de solidariedade social, são elas que vão às superfícies comerciais, vão buscar os géneros alimentares, levam-nos para as suas próprias instalações e as famílias vão diretamente buscar a sua alimentação. Há famílias que estão envolvidas neste projeto com voluntariado. Por exemplo, há uma instituição que vai buscar um saco enorme de pão a uma superfície comercial. Há necessidade de dividir este pão por sacos mais pequenos para fazer chegar às outras famílias. Uma das pessoas que beneficia do projeto que ajuda nesta separação. O estarem todos envolvidos, o também fazerem voluntariado, também são fatores certamente diferenciadores e positivos deste projeto. Estava a receber apoio alimentar e comecei a praticar voluntariado devido à minha disponibilidade e senti o orgulho de ajudar quem me ajudava a mim também. É curioso ver como os nossos colaboradores, que já tinham muito orgulho por trabalharem no Hotel Ritz, ainda se sentem mais orgulhosos de como é que o hotel conseguiu passar para a prática uma ideia antiga que tinha e não adiar mais esta responsabilidade que todos nós sentíamos. A ferramenta que nós escolhemos, não só para de presente, mas para futuro, foi, na verdade, uma plataforma. E porquê? Porque nessa plataforma digital nós conseguimos congregar toda a informação. É monitorizado mensalmente pela Câmara Municipal de Loures. Esse é um dos papéis que nós assumimos no protocolo. Portanto, nós temos indicação de quem são as famílias e de que géneros alimentares é que estão a beneficiar e a sua periodicidade. Nós estamos a fazer a avaliação usando 3 instrumentos. Por um lado, o grau de satisfação, portanto é um questionário muito simples de grau de satisfação. Por outro lado, a escala de esforço económico e, por outro lado, um questionário sobre hábitos alimentares. É importante reeducar, ou seja, se eu poupo porque estou a receber uma refeição, portanto, há compras que eu não tenho que fazer, o que é que acontece a esse dinheiro? Do caminho prático que eles criaram para ligar os doadores, aqueles que estão dispostos a contribuir com os alimentos que já não estão usados, que era ao nível depois de quem vai receber, passando pelas IPSS. E é sobretudo um modelo também interessante porque aproveita os mecanismos que já existem, portanto isto não, obviamente que isto
Há uma parte logística importante, mas isso foi feito com o aproveitamento de mecanismos que já existem. Consigo uma primeira reunião na ASAI onde se chega à conclusão que a lei estava a ser mal interpretada e de seguida vou a um programa, que é o Prós e Contras, onde falei sobre isso, dizendo há aqui uma possibilidade legal. Não é assim tão difícil doar, terá que se ter em conta a devida embalagem e a conservação da temperatura. E claro, num espaço curto de tempo. O trabalho que eles fizeram com a ASAI foi muito interessante para criar exatamente esse manual de procedimentos, porque não é uma comida qualquer, é comida que sobrou, mas não é uma comida qualquer, é uma comida que está de facto em condições comprovadas para ser aproveitada para outros fins. Conseguimos convencer os doadores como o Hotel Ritz, o Jerónimo Martins, o Auchan, as cadeias todas de restauração pública, que era legal e possível doar comida. Portanto, retirámos o argumento da impossibilidade legal. Há uma coisa que é essencial, é a vontade e o entusiasmo e não largar as amarras, mesmo perante uma dificuldade. Durante muito tempo tivemos algumas pessoas que diziam não, porque só de imaginar que depois a ASAI nos cai acima. Bom, havia aqui muito preconceito, muito medo, e aos poucos fomos provando que não, olha, que a ASAI não só deu-nos formação, como ainda por cima fez-nos umas listas de procedimentos e, portanto, elas estão aqui, é legal. As pessoas que beneficiam do banco alimentar ou das lojas solidárias não podem comer só arroz, massa, salsichas e atum durante um mês. É muito bom aquilo que se consegue dar por as outras lógicas de apoio alimentar, mas também é importante que as famílias consigam ter o pão fresco, consigam ter o peixe fresco, a carne, tudo aquilo que, por via deste projeto, nós estamos a conseguir fazer chegar às famílias. Temos muitos beneficiários que chegaram ao pé de nós, conseguiram superar a situação de carência em que se encontravam e dizer agora queremos sair, deem lugar a outra pessoa que precise. Portanto, isto para nós é um vetor fundamental. Nós não queremos que caia numa situação de dependência relativamente a nós e à ajuda que nós prestamos. O que pensámos desde o início foi nós temos que ter algo que crie um impacto nas pessoas, tem que ser simples, direto e claro para que elas percebam o que é que estamos a falar. Portanto, criámos o nome, Zero Desperdício. Refrescámos um pouco o logotipo e fizemos uma outra coisa que foi criar uma assinatura. Luxo e lixo são praticamente as mesmas palavras e até muito parecidas foneticamente. E por outro lado, as pessoas estão habituadas a dizer aquela frase não nos podemos dar ao luxo. Portanto, pusemos estas duas palavras lado a lado e surgiu naturalmente a assinatura, que foi Portugal não se pode dar ao lixo. Para mudar atitudes, primeiro é preciso informar, é preciso explicar às pessoas porque é que se desperdiça, quanto é que se desperdiça, qual é o impacto desse desperdício. E a partir dessa informação, então, as pessoas podem realmente começar a mudar as suas atitudes. Só no ano do Movimento Zero Desperdício foram recuperadas mais de 400 mil refeições, e isto apenas em 4 municípios, que são Lisboa, Loures, Cascais e Sintra. Doámos uma média de 1.800 refeições por mês. Aqui a nossa minha culpa é porque é que não começámos isto mais cedo. Podiam ser já 3 milhões se nós tivéssemos todos os doadores potenciais do país a doar. Neste momento nós já temos o Hospital Beatriz Anjos, o Hospital de Loures para este projeto, como grandes empresas sediadas no nosso concelho, como o melhor exemplo é o IKEA, e não nos vamos ficar por aqui. Atualmente nós apoiamos 68 agregados familiares, mas no total já tivemos 103. Vi como voluntário que as pessoas ali, como casais, toxicodependentes, alcoólicos, outras pessoas que ficaram desempregadas, que tinham uma vida estável e que de repente com o desemprego caíram e vão ali e via-se que as pessoas estavam-se a degradar, que as pessoas vão lá e parece que já têm um outro ânimo de vida, porque sentiam-se ali algum escape para tentar dar a volta por cima. Foi depois de me oferecer o cabaz de Natal que eu pedi ajuda. Perdi realmente o medo, a vergonha de pedir, e que se os outros iam eu também devia ir, e pronto, é isso, e fui lá pedir e graças a Deus deram. Mas é para se encherem de coragem também, é para ir lá, não precisa. Sou um bocadinho mais feliz. Nós não somos profissionais de causas, no fundo, nós somos cidadãos normais, mas unidos por uma vontade de contribuir. Não queremos desperdiçar meios e recursos já existentes na sociedade. Isto é geral e pode ser transversal a tudo.
é bom que nos próximos anos, muito rapidamente, isto já não se coloque sequer, esta questão do desperdício alimentar, não é? Ou pelo menos que seja muito reduzido. Que queiram então pegar neste exemplo e replicá-lo, não desvirtuando, obviamente, as regras base do projeto. Why not? Partilhamos com toda a equipe do Dar e Acordar o sonho de que este projeto possa vir a estender-se a todo o país. O modelo e aquilo que a Dar e Acordar e o Movimento Zero Desperdício estão a fazer sejam divulgados o mais possível como uma boa prática. Era interessante começar pelos países de língua portuguesa, temos que puxar sempre a brasa à nossa sardinha, porque isto é uma ideia portuguesa. Quando me perguntam, então, e quais são os resultados esperados? Olha, se no ano, em 3 municípios e meio, foram 400 mil refeições, imagino que daqui a uns tempos pode ser pelo mundo. Bom, então o que é que foi preciso para desbloquear a situação, para pôr esta rede a funcionar? Foi preciso criar ligações ponto a ponto dos receptores diretamente aos doadores, para fazermos uma distribuição rápida. O grande problema era que as refeições, neste caso as refeições altamente perecíveis, porque como começámos com alimentos confeccionados, mas apercebemos que havia muitos alimentos que não eram confeccionados, mas que tinham que ser distribuídos em prazos muito curtos, como por exemplo o leite do dia, que era retirado das prateleiras 24 horas ou 48 horas antes do prazo acabar. 24 horas normalmente antes do prazo acabar, podia ser distribuído ainda se fosse consumido nesse período. Por isso criámos redes de distribuição ponto a ponto, ou seja, diretamente do doador ao receptor, que conseguisse distribuir os produtos 12 a 48 horas. Foi preciso criar confiança nos doadores em relação à utilização dos alimentos. Primeiro, que eles seriam utilizados para fins sociais, ou seja, os alimentos estavam a acabar a sua vida como um produto, como no circuito comercial, e nós tínhamos que garantir aos doadores que aquele alimento não ia fazer concorrência ao seu próprio produto. E nós conseguimos fazer isto estabelecendo as parcerias com as câmaras municipais e dizendo, ok, vocês trabalham com a rede social no vosso território, ajudem-nos a identificar quem no terreno faz o trabalho social e depois, armados com este conhecimento, podíamos ir ter com os doadores e dar-lhes a garantia que o trabalho social feito no terreno era válido, tinha valor e que eles podiam confiar nesse trabalho. E depois de garantir que as instituições no terreno seguiam as normas desenvolvidas, então, com a nossa autoridade de segurança alimentar em termos de segurança e higiene. E isso é feito havendo uma entidade independente, que somos nós, que vai fazer as visitas a essas instituições para certificar que essas normas são cumpridas. Em termos de... Um dos grandes medos era que, para fazer este tipo de recolhas, fosse preciso uma estrutura de custos enorme. O exemplo mais alto desta estrutura de custos seria a carrinha refrigerada, que seria preciso fazer o transporte dos alimentos. E o exemplo... Quem desfez esse mito foi a própria Autoridade de Segurança Alimentar, a ASAI. Como veem, o transporte utilizado é um veículo normal, nesta imagem. As caixas que estão ali são caixas isotérmicas normais, com caixas apropriadas para alimentos lá dentro. Aquele kit que está ali na imagem custa 100 euros. Não, há kits mais baratos. 100 euros são 300 reais, acho eu. Por alto. O real está a 3 e qualquer coisa euros. Não, 1 euro está a 3 e qualquer coisa reais, não é? Mas não são impossíveis, duram anos as caixas, se forem bem tratadas, se forem caixas de qualidade. Não é preciso, portanto, carrinha refrigerada. Um carro normal, desde que leve uma caixa daquelas bem higienizada, com as caixas lá dentro, pode fazer o transporte. Uma cozinha pode ser uma cozinha equipada normalmente, não é uma cozinha especial, não é uma cozinha profissional. A papelada toda que é preciso para fazer o processo é a papelada que vê aí na fotografia ali do canto, que está em cima daquele carrinho, naquela cozinha. É a papelada toda, porque é preciso para manter a rastreabilidade dos alimentos. Não é um processo burocrático. E as caixas que os utentes têm que usar para levar os alimentos para casa são as caixas normais que vêm ali. E se virem bem aquela fotografia, que são as caixas que os utentes levam para casa, tem umas etiquetas com umas letras para manter a privacidade do utente. Há muitos sítios que não usam o nome. Há uma instituição que até tem sentimentos em vez de letras. Cada utente escolhe o seu sentimento e escreve na caixa. Tem amor, empatia, felicidade. E se virem bem nessas caixas, até lá há algumas caixas de gelado,
que foi a própria ASAI que na altura identificou essa situação, que disse que as caixas de gelado, no fundo, são caixas de plástico normais e aprovadas para transportar alimentos. Por isso, desde que estejam bem lavadas, são válidas, não há problema. Porque estão aprovadas, de facto, para esse fim. Têm é que estar bem lavadas, que às vezes é um problema, porque nem todos os utentes têm água potável em casa porque estão em dificuldades financeiras. E por isso é que muitas vezes as instituições fazem essa higienização na própria instituição. Mas, no fundo, a estrutura de custos é muito mais baixa do que se imaginou quando se estava a tentar proibir tudo e mais alguma coisa. É preciso encarar os problemas, ver afinal quais são as dificuldades e como é que as vamos resolver. Toda a gente pode fazer isto? Não, mas muita gente pode. Muitas instituições podem. O que é que nós fazemos? Nós, a instituição, fazemos. A nossa instituição não faz isto no terreno. Nós somos um pequeno escritório em Lisboa com muito pouca gente. Nós, no fundo, capacitamos, andamos no terreno a explicar às pessoas como é que se faz isto, quais são as práticas de higiene, ver o que é que eles cumprem e o que é que eles não cumprem, ensiná-los a cumprir. Explicar que as luvas de plástico, aquelas luvas que se usa, não se usam sempre, que não é para estar sempre com elas calçadas, que a touca usa-se sempre, mas que deita-se fora de vez em quando, não é? Que não é para levar para casa. E esse tipo de coisas, por isso fazemos capacitação, fazemos a coordenação da rede, tentar fazer que o doador certo vá para o receptor certo. Isto tem a ver tanto com proximidade, e porquê é que serve a proximidade? Para garantir que há tempos curtos de transporte, que é importante tanto em termos de condições de higiene como em termos de custos, e também para ter a certeza que os alimentos certos vão para o sítio certo, porque imaginemos, uma cantina tem comida confeccionada, então é importante que vá para uma instituição que dê, por exemplo, apoio a pessoas que não vão confeccionar comida em casa, que não tenham essa capacidade. Agora, um supermercado dá muitos alimentos não confeccionados, é importante que vá para uma instituição que ou use os alimentos internamente ou tenha utentes que tenham capacidade de usar esses alimentos. E fazemos uma monitorização, ou seja, nós recolhemos dados desta rede, medimos os impactos desta atividade e reportamos aos doadores, que também é uma questão importante em termos dessa atividade. E fazemos atividades de mobilização também da sociedade. Pronto, isto no fundo dá um modelo, eu não vou estar aqui a explicar esta geringonça. Este modelo existe, é divulgado pelos nossos parceiros internacionais e pode ser replicado à vontade e tem sido replicado. Já despertou interesse em vários países, já foi replicado em alguns países noutros países que não o nosso. E pronto, foi feito para isso, foi estudado e feito para ser replicado. Em termos de impactos, como disse o nosso primeiro presidente, não o Paulo Policarpo, mas o nosso primeiro presidente, no nosso primeiro ano nós estávamos à volta de 400 mil refeições, com 4 municípios. A palavra foi espalhando, hoje estamos à volta de 20 municípios, é 1 milhão de refeições por ano, mais ou menos, que estamos a recuperar. A última vez que eu fiz o cálculo mensal eram à volta de 80 mil por mês. Estão aqui os números, não vale a pena estarmos a olhar para os números em detalhe, mas eu acho que o que é interessante ver aqui é pensarmos um bocado nos impactos que o desperdício alimentar tem. Não é só estarmos a dar refeições a pessoas que estão em alimentação, que têm carências alimentares. Isso foi de facto o início deste projeto, porque de facto foi no pico da crise. Mas o desperdício alimentar vai muito além de usar os alimentos para pessoas que têm carências alimentares, porque há de facto aqui um impacto enorme em termos de tudo o que nós pomos para produzir aqueles alimentos e tudo o que temos que pôr para nos ver livres daqueles alimentos se não os consumirmos. Tanto em termos de impacto de carbono, tratamento de resíduos orgânicos, é um impacto tremendo. Nós ainda não há indicadores decentes para medir este impacto. É uma vergonha, uma coisa que tem um impacto tremendo e não há indicadores decentes. Nós estamos a usar um indicador que foi desenvolvido para nós pelo Instituto de Empreendedorismo Social quando iniciámos o projeto e precisamos desesperadamente de novos indicadores mais adequados. Eu estou a estudar agora um que existe na Europa por uma instituição inglesa que é o REP, a ver se vou adotar ou não, e por isso, se conhecerem outros, se houver indicadores destes no Brasil, por favor, contem-me, porque sei que o indicador que nós estamos a usar para o CO2 é muito conservador e que o impacto do CO2 é muito maior do que aquele que nós estamos a estimar neste momento. Mas eu gostava de estimar outros impactos. Impacto na utilização do solo, por exemplo, nós não estamos a estimar. Mas o impacto é enorme. E eu acho que isto de facto o importante. Nós não somos uma instituição de solidariedade social. Nós neste momento, nós usamos
os alimentos para fins sociais, porquê? Porque é onde está o maior valor acrescentado. Aquilo é comida boa para a utilização humana. Se há pessoas de facto que estão a passar fome e não há outra resposta mais adequada disponível, porque há respostas mais adequadas do que usar excedentes alimentares para alimentar pessoas, sem dúvida que há, vamos usá-la. Mas o importante é encontrar, de facto, respostas. Nós temos vários setores de atividade a dar, onde vamos recolher alimentos. Quando isto começou e o que mais se pensava era, de facto, eu roubei a outra apresentação que fiz e por isso é que os nomes estão em inglês. O que mais se pensava quando começámos nesta ativação era, de facto, a restauração. Toda a gente falava nos restaurantes, os restaurantes, só se fala de restaurantes. E realmente, à volta de 50%, se olharem para o queijinho do número de doadores, 50% dos nossos doadores, em número, são restaurantes. Mas se virem o impacto em termos de quantidade de restaurantes, reparam que são só 12% da quantidade recuperada. E isto tem a ver com os restaurantes, de facto, não produzem assim tantos excedentes. Porquê? Porque há alguma eficiência. Vocês já viram algum restaurante que tenha refeições em entidade para consumir em grandes quantidades? Não, e vai à falência se tiver. Outros setores têm, de facto, são muito mais produtivos em termos de alimentos em condições de ser consumidos. Há outros setores que têm muito mais excedentes. A distribuição, de facto, é o que se destaca. 14% dos nossos doadores são da distribuição, mas 43% dos alimentos que nós recolhemos são da distribuição. O impacto da distribuição nos alimentos em condições para consumo humano é brutal. O que nos faz pensar que raio é que se passa deste modelo de negócio. Este modelo de negócio não é eficiente. Este modelo de negócio tem qualquer coisa errada aqui. Não sei. Há outra coisa interessante, que é... ou então não tem qualquer coisa errada e só pode funcionar assim e precisa destes canais de distribuição. É outra conclusão. Mas neste caso temos que ter estes canais de distribuição bem aliados. Porque se estamos a produzir estes excedentes todos de alimentos em condições, só pode existir um modelo de negócio assim se tivermos canais para distribuir a seguir os alimentos. Em compensação, temos outros setores que ninguém pensa como produtores de excedentes alimentares e que produzem imensos excedentes alimentares. As escolas são grandes produtores de excedentes alimentares, porque têm cantinas. Não é o setor principal de atividade deles, mas têm cantinas. Os hospitais têm cantinas. E os hospitais têm uma grande variação nesse consumo. Porquê? A pessoa entra no bloco operatório ou não entra? Não se sabe, mas vem a refeição. E depois não é comida. A pessoa veio, não se sentiu bem, não comeu. Há excedentes alimentares nos hospitais. Quantos hospitais existem numa cidade como São Paulo? Quantas escolas existem numa cidade como São Paulo? Escolas primárias. Um dos grandes mitos em Portugal era que as escolas primárias não produziam excedentes alimentares porque não havia variação, as crianças não comiam sempre. As crianças comem sempre, não têm escolha. Assim que a primeira junta de freguesia decidiu colaborar e pôr uma das suas escolas connosco, em 3 meses recuperámos, ou 6 meses conseguimos 2.000 refeições. Por isso, estes mitos caem. E há muitos setores que têm muito mais refeições do que... Há muito mais sítios. Entidades públicas, a nossa Assembleia da República doa sistematicamente 30 refeições por dia. Já há anos. Por isso, são entidades públicas, deviam poder decidir doar assim, sem dificuldade nenhuma. Por isso, há muito sítio em que nós podemos ir buscar esse recurso. Tentamos continuar a inovar aos sítios onde e buscar novos fluxos de alimentos que são considerados proibidos. É proibido recuperar alimentos de companhias aéreas. Por lei, as companhias aéreas têm que queimar tudo o que aterra no avião. A terra tem que ir tudo queimado. Nós andámos não sei quanto tempo a falar com a autoridade aérea, tanto portuguesa como europeia, a tentar perceber porquê. E lá chegámos à conclusão, a determinada altura, que se calhar tudo o que está embalado só nos voos europeus, porque quando pousamos fora da Europa, acontece magia no avião e pronto. Não sei, há uma contaminação mágica imediata. Não me perguntem porquê, eu não sou... Vocês que são da área alimentar se calhar sabem. Mas dentro dos voos europeus, os produtos embalados da TAP, nós conseguimos ter uma autorização especial para fazer um programa piloto e andamos já desde o início
do ano a recuperar esses produtos. E temos sistematicamente recuperado cerca de 1 tonelada de produtos por mês. A TAP é uma companhia muito pequenina, como vocês sabem, e estamos a recuperar só dos voos europeus. 1 tonelada por mês é simpático, só dos produtos embalados, só dos que sobram. A TAP recentemente, não sei se sabem, foi parcialmente comprada por um investidor brasileiro, que é também dono da Azul, que é o David Neilman, acho que é assim que ele se chama. Por isso, se calhar é uma boa, se quiser iniciar um projeto no Brasil, é um bom parceiro para se tentar fazer uma coisa parecida no Brasil, dizer-lhe, já começámos, a sua empresa em Portugal faz, porque não tentar com a Azul aqui no Brasil? Pode ser uma boa sugestão. Temos, inclusive, por exemplo, também na área dos hospitais, também um dos grupos que trabalha connosco também é propriedade de uma companhia brasileira. Por isso, se quiserem também tentar nessa área, também podem falar comigo e perguntar quem é. Outra área em que estamos a tentar inovar é criando uma aplicação informática que vai não só gerir o nosso processo, como também cruzar a informação com a Câmara Municipal de Lisboa, daí esta fotografia da Câmara Municipal da cidade de Lisboa, que queremos criar uma aplicação informática que não só faça a gestão do nosso processo, como cruze dados do nosso processo com a gestão de resíduos da Valor Sul, que é a empresa que trata todos os resíduos orgânicos da zona de Lisboa, como também com a recolha de resíduos da Câmara Municipal de Lisboa. Além destas entidades, também colaboram connosco a ADAPT, que é um parceiro nosso de comunicação, a Associação de Restaurantes e Hotéis de Lisboa e a Quercus, que é uma empresa uma associação ambiental, que vai nos permitir também trabalhar um pouco nos indicadores ambientais. Este projeto para nós é muito importante porque é um projeto, além de ter um financiamento da União Europeia, que é fantástico para conseguirmos sobreviver Portugal é um país parco em termos de conseguirmos financiar estas iniciativas, mas além disso, isto é um projeto de 4 cidades, é em colaboração com Copenhaga, Itália e Hamburgo. Já não vem a Itália e Hamburgo. E por isso é também uma tentativa de nós expandirmos esta ideia para outras cidades, porque mesmo na Europa, esta ideia de recuperar alimentos e recuperar estes alimentos altamente perecíveis no fim da cadeia é uma coisa que ainda não entrou na cabeça das pessoas. Há muito poucos sítios em que se faz. O que é que nós fazemos mais? Agora, saindo desta ideia inicial, que era a coisa muito social de recuperar para o consumo. Ok, redução na fonte. O que é que nós fazemos? Tentamos educar as crianças para poupar. Temos, de facto, esta coleção de 4 livros e estamos a produzir mais. São dirigidos às crianças. Estão adaptados às idades de cada uma delas. São para os primeiros 4 anos de escolaridade. Têm atividades indicadas para cada uma das idades. Nós temos uma versão digital multimédia falada destes livros que está disponível e até pode ser consultada até pode ser utilizada aqui no Brasil. Não sei se as crianças vão lidar muito bem com a nossa versão falada, mas está disponível para eles. Eu tentei trazer aqui para vos mostrar, mas o computador não estava a simpatizar muito com ela, não sei porquê, mas fica o link disponível. Estamos a produzir mais livros também dentro de uma nova coleção, agora dedicada não só ao desperdício, mas à alimentação segura, saudável e sustentável, que é para abranger-nos mais um bocadinho, além de não ser só desperdício, ou seja, sustentável inclui também a questão do desperdício, mas irmos além desse chapéu. Fizemos várias campanhas de sensibilização quando iniciámos o projeto e participamos também. Esta campanha não é nossa, é de um parceiro nosso, mas eu gosto de mostrar esta campanha também para pensarmos um bocadinho como é que fazemos estas campanhas. Este nosso parceiro mostrou-nos a campanha no fim, estavam muito contentes, nós demos um abracinho e dissemos parabéns, mas é uma campanha engraçada. Porquê? Não sei se repararam, é focada nos restaurantes. O que é que eu disse há bocado dos restaurantes? Quase não produzem desperdício. Outra coisa engraçada, uma em cada 4 refeições sobra e põe uma refeição no prato em cima da mesa. O que é que tem em especial uma refeição que está em cima da mesa? Não pode ser recuperada. Porque as pessoas já estiveram lá ao pé, já houve contaminação cruzada, acabou, já não pode ser recuperada. Às vezes a maneira como comunicamos é importantíssima. O facto de por isso é que é tão importante para nós fazer este projeto do Force com a Câmara Municipal de Lisboa, que é para criar esta proximidade aos poderes públicos e a quem decide e a quem consegue evoluir, para podermos, de facto, conseguir andarmos de mão dada juntos, porque em separado não vamos chegar a lado nenhum. Em termos de recuperação energética, pronto, já sabemos o que é. No fim, é queimar tudo, pouco mais há a dizer.
não há muito valor acrescentado. Bom, agora eu podia acabar e dizer que fantástico, temos muitos prémios em 2016, mas de facto há problemas na engrenagem e convém também falar nisso. E este trabalho é muito giro, mas tem problemas éticos e de facto não podemos, como diz ali, desperdiçar quando há fome, mas também temos que reconhecer que o desperdício não permite, não corresponde de forma adequada ao direito, não corresponde ao direito a uma alimentação adequada, não dá resposta a isso. A alimentação humana não deve ser só nutricionalmente e em termos de quantidade, não é só isso, não é? E nós assistimos hoje, eu não sei como é que é, não conheço bem a realidade do Brasil, mas a realidade da Europa é esta. Isto era suposto ter uma resposta de emergência e há uma normalização um bocadinho desta resposta. Vê-se na Europa um bocadinho o desmantelamento do Estado Social Não, para trás. E há um desmantelamento do Estado Social, há uma substituição do Estado Social por um Estado assistencial. E estas respostas são... Isto é problemático, porque as pessoas não deviam... Nós tentamos sempre, quando construímos esta rede, que esta resposta do desperdício alimentar seja complementar a outras respostas que já existem no terreno e que façam parte do Estado Social. E 90% das entidades que trabalham connosco têm outros programas alimentares, e não só este. Porque senão, quer dizer, às vezes há excedentes alimentares e outras vezes não há. Se isto for o apoio, se for isto que dá apoio às pessoas só, não é assim que vamos apoiar pessoas carenciadas. E depois, como isto tornou-se numa moda em Portugal e em muitos outros países, começa a haver falta de foco. Em vez de nós nos focarmos, mesmo na parte social, em vez de nos focarmos no que estamos a fazer, que é tentar dar uso a um recurso, começamos a focar-nos no ego, no nosso ego, que são as iniciativas de eu faço isto porque me sinto muito bem, não é? Ai, que bom, eu estou a ajudar, sou um herói. Há tentativas de greenwashing, que é a minha cadeia produz desperdício, mas não faz mal porque eu atirei tudo para estas pessoas, agora comam. Isto é impossível, nós não podemos mascarar a falta da eficiência das cadeias e há tentativas de responsabilização, ou seja, é importantíssimo, isto acontece agora em Portugal, há tentativas de passar leis do bom samaritano que dizem que quando há doação de alimentos não há responsabilidade pela qualidade desses alimentos, ou seja, se eu doei e a pessoa ficar doente eu não sou responsável. E isto é horrível, isto é impossível e nós temos lutado e temos conseguido contra isto, porque não podemos ter cidadãos de dois níveis. Uma pessoa que precisa de ajuda alimentar, tem uma carência alimentar, é tão cidadão como eu e tem os mesmos direitos do que eu. Não passa a ser um cidadão de segunda que come comida sem qualidade e que se ficar doente ou morrer não tem direito a nada. Caminhos para resolver isto. Transparência em relação ao que fazemos, publicar a informação, ok, nós recolhemos os alimentos, se publicarmos os dados que foram recolhidos, não podemos esconder as ineficiências da cadeia, tratar esses dados com sistemas informáticos potentes que permitam criar conhecimento, comunicá-los bem, comunicá-los para o público, não é só comunicar para plateias científicas, e reforçar o trabalho colaborativo nestas redes com o apoio personalizado, não ter redes só baseadas em trabalho voluntário e amador. E usar o bom senso em vez do senso comum, não é? Porque o bom senso é o que nós devemos usar, o senso comum é aquilo que nos diz, não é? Que o Sol anda à volta da Terra, o bom senso diz-nos que a Terra anda à volta do Sol, o senso comum diz-nos que o Sol anda à volta da Terra. E é preciso saber a diferença. E por fim, acima de tudo, ver o desperdício pelo que ele é, algo a evitar, e quando não podemos evitar, um recurso a explorar e que não podemos dar ao lixo. Muito obrigado, e é tudo.